E o que se faz numa situação como essa? Eu trouxe uma lei que traz insegurança jurídica, que vai contra a própria legislação que existe em relação à distribuição de lucros e dividendos. Você não pode punir alguém em que você tem um prazo do ano seguinte para fazer a apuração referente tudo ao ano anterior por uma coisa que, obviamente, você não tem ainda. Aonde nós vamos parar com isso? Na justiça? Provavelmente... Nós estamos falando em judicialização de uma lei que acabou de ser criada. Exatamente. Inclusive, eu tive notícia hoje que o sindicato das empresas de contabilidade do Estado de São Paulo impetrou um mandado de segurança questionando exatamente esse aspecto da lei, em que pese já termos no Senado um outro projeto de lei para ajustar esse aspecto da Lei 15.270, jogando esse prazo até 30 de abril de 2026, que é o que determina o Código Civil, Lei das SA, mesmo assim, esse sindicato já impetrou um mandado de segurança e questionando que é impossível, é inexequível, na verdade, porque muitas empresas, principalmente sociedades anônimas fechadas, abertas ou fechadas, têm todo um trâmite para emitir uma ata de aprovação de contas, de distribuição de dividendos. E o compliance próprio da empresa. Auditorias, claro. etc. Então, na minha opinião, foi criado um mecanismo para talvez evitar que o contribuinte se utilizasse de algum subterfúgio para fugir à tributação e acabou complicando efetivamente a própria aplicabilidade da lei. Doutor, quando o senhor chama uma lei que acabou de ser aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, de inexequível, eu estou falando de um problema que não era para existir. É simples assim. Porque se é inexequível, eu estou falando de uma coisa que eu não consigo aplicar. E a boa-fé do contribuinte é que ele vai pagar o imposto, até porque já passa a ser inquestionável. Foi aprovado dentro dos trâmites legais. Mas se eu não consigo fazer isso porque confronta uma outra lei que ele também tem de seguir, nós estamos falando de novo de manicômio tributário. A frase do ministro Paulo Guedes, que antes dessa reforma tributária, que também é complicada. Ou seja, é mais um manicômio tributário para o cidadão brasileiro? Mais um. Eu diria que mais um. E acabou que a gente nem entrou ainda exatamente na parte mais complicada. Essa é a parte problemática, eu diria. Mas a apuração de fato dessa tributação mínima ao final do ano, ela na minha opinião, foi criada dificuldades desnecessárias para se alcançar.